candidato. Quando foi decidida a criação do novo campus de Limeira, a Faculdade de Ciências Aplicadas, a construção desse campus foi condicionada ao aumento do repasse de mais 0,05% do ICMS para a manutenção desse campus, né? Com promessa, inclusive, do então governador Geraldo Alckmin. Hoje, depois de 5 anos, né, o campus vem funcionando com várias precariedades, seja a questão da falta de infraestrutura, salas superlotadas, falta de laboratórios, mesmo as quadras e as calçadas em situação de risco, a inexistência de moradia estudantil. E a gente gostaria de saber se o senhor vai assumir publicamente o compromisso, né, de lutar em defesa desse repasse de 0,05% para a Faculdade de Ciências Aplicadas e do aumento do ICMS como um todo. Perfeito. Eu acho que, Diana, você coloca uma questão que realmente é importante. Eu posso falar com uma certa dose de conhecimento, naturalmente que sem arrogância, porque eu fui diretor pro tempore do campus em Limeira por 1 ano. Eu fiquei lá, eu vivenciei isso, eu ajudei a implantar o campus de Limeira e eu sei das dificuldades que existem lá. Tá certo? Elas são reais, mas talvez não tenham o tom que você deu. São reais as dificuldades. Eu acho que toda universidade pública, ela tem dificuldade em fazer obras, e essas dificuldades não estão só na falta de dinheiro, na maneira de se aplicar o dinheiro, tá certo? Então, eu diria que a reitoria atual, ela tem procurado suprir o que o governo prometeu e não deu. Eu diria o seguinte, vamos deixar claro, o governo enganou o nosso reitor anterior. Quando prometeu a ele aceitou isso, convenceu o Consul que tinha conversado com o governador. O Consul foi enganado, vamos dizer isso, vamos dizer claramente, o Consul foi enganado. Agora, qual que é a maneira da gente corrigir? Lutar, eu me disponho a ir atrás disso, a lutar por esse percentual a mais e jamais abandonar Limeira. Limeira é um campus que tem ido muito bem, ele vai ser orgulho da Unicamp, tá certo? Eu acho que nós precisamos dar um apoio grande para Limeira, quer dizer, sem tirar o olhar e a proteção que precisa ser dado para Limeira, porque Limeira precisa mais de docente do que qualquer outro lugar no campus. Por isso que eu disse que a relação professor-aluno precisa ser discutida lugar a lugar. Limeira precisa mais, nós precisamos dar mais docente para Limeira e não esquecer de continuar lutando por esse percentual que foi prometido e nos foi negado. Não, eu acho que a sua pergunta, de novo, faz muito sentido e acho que os compromissos que a universidade assumiu por ocasião da abertura do campus de Limeira, junto ao governo do Estado, até o final da minha gestão na pró-reitoria de graduação, foi cumprido. Havia da parte do governo do Estado um compromisso de alocar um recurso durante os 4 primeiros anos para a instalação da infraestrutura dos salas de aula, auditórios, laboratórios, restaurantes e a parte de esportiva. Esses recursos não foram pequenos, nós conseguimos, na gestão que eu participei como pró-reitor de graduação, nós conseguimos esses recursos para a infraestrutura física. Havia da parte do governo do Estado compromisso de nos colocar 0,05% para a manutenção do campus, que era exatamente o valor para a contratação dos docentes para que a gente implantasse as 1000 vagas. Essa é a questão que o governo do Estado não cumpriu. Precisa-se cobrar do governo do Estado, e eu acho que é a autoridade máxima que pode fazer essa cobrança. Eu, como pró-reitor de graduação, fiz a minha parte. Nós fizemos o campus, conseguimos os recursos para a infraestrutura, todos aqueles prédios foram construídos não com o dinheiro do orçamento da Unicamp, mas foram construídos com o governo do Estado. Agora está na hora de cobrar o 0,5% que o governo do Estado não cumpriu essa promessa. Temos que fazer de novo. Primeiramente, eu gostaria de lembrar que nas 2 questões nós fizemos todos os posicionamentos institucionais junto ao governo do Estado. A nossa reivindicação por mais recursos sempre foi feita do modo institucional que a universidade deve fazer junto ao governo do Estado. Especificamente em relação a Limeira,
o cumprimento da atribuição do 0,05%, dentro da nossa gestão, se mostrou como uma decisão a ser tomada. Implantaríamos Limeira, né? Ou deixaríamos de fazê-lo porque ainda não tínhamos o 0,05%. A nossa decisão foi implantar, mesmo sem o 0,05%, porque a nossa análise do orçamento mostrava, do orçamento da Unicamp, mostrava que nós tínhamos condição de implantar Limeira, né? O campus da FCA em Limeira. Eu acredito que nós tomamos a posição correta, porque esse campus viabilizou 480 vagas a mais, 480 oportunidades a mais para pessoas estudarem numa universidade pública. O campus foi construído, né? Tem qualidade e tem o nível de curso que a Unicamp tem nos seus outros campi. Portanto, achamos que a decisão foi correta, mas devemos cobrar ainda esse 0,05%. Veja, eu acho que a FCA foi criada exatamente no âmbito de solicitar, de, em contrapartida, ter um aumento da cota parte do ICMS que a Unicamp recebe. Não vejo necessidade de que o posicionamento, no caso da Unicamp, em relação ao governo do Estado, seja feito dessa maneira de comprometimento. Ao contrário, eu acho que a Unicamp hoje colocou a FCA dentro do seu orçamento. É a Unicamp que hoje em dia contribui ou através do seu orçamento consegue manter toda a atividade da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira. Eu, como disse, sou absolutamente favorável à expansão da universidade, mas a expansão com a qualidade orçamentária devida. Neste caso em particular, o governo do Estado deveria sim ter o cuidado de ter aumentado a cota parte da Unicamp, o que não ocorreu. Acho que isto, no caso da Unicamp, e acredito no caso da USP Leste, deveria ser objeto de uma análise concreta do CRUESP junto ao governo do Estado.